Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alessandro do canal Vencedores de Concursos e da Enfermagem. E hoje trago para vocês o sistema renal. Vamos conhecer um pouco de como funciona o nosso sistema renal. Nosso sistema renal é constituído de 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins são responsáveis pela produção de nossa urina. Eles têm mais ou menos um tamanho padrão de 10 centímetros. E o peso dos nossos rins vão variar de 120 gramas a 280 gramas. E isto vai depender de cada organismo. Varia um pouco de um organismo para o outro, mas esse é o tamanho padrão. E aí eu lhe pergunto, antes de começarmos a dar sequência a esse conteúdo, este hábito aqui, que eu vou fazer agora, né? Você tem feito aí? Você tem realizado este hábito? Tem você realizado este hábito? E a pergunta que eu lhe faço é necessário realizar este hábito? Este hábito de beber água é necessário? Ou é apenas mito? Gente, este hábito aqui, que eu adquiri ao longo da minha vida, ele é necessário e é muito importante. Tem a ver com a saúde. Aí você vai falar assim para mim, água? Para que beber água? Não é só para os rins funcionarem bem, estimularem o rim a produzir a urina. Não é só isso que a água vai fazer no seu organismo. Ela vai ter uma função muito importante no seu organismo em geral. Até porque nosso organismo, 70% dele, praticamente, gente, é água. Então imagina você com um organismo que é 70% de água e você não ingere essa quantidade de água no seu organismo para repor o que está perdendo, porque você perde líquidos. Quando você perde líquidos, você precisa repor. E às vezes você não repõe. Às vezes a pessoa fala assim para mim, eu não bebo água não, eu bebo outras coisas, eu bebo 2 copos, eu bebo meio litro. Eu bebo 2 litros. O problema é, será que se eu beber muita água em excesso não vai me prejudicar? E a pergunta é, você consegue sempre no seu dia a dia beber 2 litros de água? Eu tenho certeza que você não chega a 2 litros de água. Então, se você tem medo de beber água em excesso, fique tranquilo, meu amigo. Porque toda água que você bebe, ela nunca é em excesso. Você pode até achar isso, mas com certeza a maioria das pessoas não conseguem beber nem 2 litros de água por dia. Então, a pergunta é, mas se eu beber em excesso? Tranquilo. Se você for errar, erre por excesso. Não erre pela falta da água, erre por beber a mais. Porque eu garanto a você que mesmo você errando por beber a mais, você não vai passar de 2 litros. Dificilmente uma pessoa, ou seja, a maioria, tem exceções, conseguem beber mais de 2 litros de água por dia. Quando está calor, beleza, a gente cai dentro da água, porque o organismo, a gente está com sede, aí pede a água. Mas quando está frio, a pergunta que eu lhe faço é, você consegue beber 2 litros de água? Pois é, eu adquiri uma rotina na minha vida, que é tudo que eu faço e que tem possibilidade quando eu estou, por exemplo, estudando, ou vendo uma televisão, ou fazendo alguma atividade em que eu possa colocar um copo de água e uma garrafa do lado, eu faço. Isso é rotina na minha vida hoje. É um hábito que eu adquiri e tenho feito todos os dias. E aconselho que você também venha fazer o mesmo. E aí eu lhe pergunto, a função dos rins é a produção da urina. Mas se você não bebe água, como vai produzir a urina? Um órgão que precisa da água para poder trabalhar. E aí você tem que entender que se você não bebe água, os rins vão ser prejudicados. Porque quando o rim, você bebe água, eles vão fazer o processo de filtração deste sangue. Eles vão atuar como filtro, Eles vão fazer, você vai ingerir a água e vai ocorrer o processo de filtração.
Porque as unidades funcionais dos nossos rins são os néfrons. E os néfrons são constituídos pelo corpúsculo renal. O corpúsculo renal é o responsável pela filtração do sangue do nosso corpo. Mas para que isso aconteça, é preciso que seja ingerido líquido, ou seja, água. Se não há líquido ingerido, como vai filtrar o sangue? Como as unidades funcionais dos rins vão trabalhar? E aí você precisa entender que você tem um filtro natural no seu organismo. E você precisa beber esta água constantemente, para que no futuro não aconteça de você ter que passar por um processo de filtração artificial. Deus é bom, criou nosso organismo. Nós precisamos agora ajudar ele a se desenvolver conforme o recomendado. Os néfrons são as unidades funcionais dos rins, o corpúsculo renal ele vai fazer a filtração do sangue. Já túbulos renais, eles vão ser responsáveis pela reabsorção e secreção. Todos vão trabalhar no rim. E aí, entendendo o que os rins fazem, né, nós podemos passar agora para os ureteres. Os ureteres são dois também. Porque se tem um rim, precisa ter um ureter. Porque cada rim vai conduzir a urina pelo seu devido ureter. Ou seja, o rim direito irá conduzir a urina pelo ureter direito. O rim esquerdo vai conduzir a urina pelo ureter esquerdo. Os ureteres são os canais responsáveis por conduzirem a urina até a bexiga. E a bexiga vai armazenar a urina. E aí você vê como Deus é bom. A nossa bexiga, né, ela consegue armazenar a urina por um bom tempo. Já pensou se a gente não conseguisse manter essa urina na bexiga? E a gente, quando ela enchesse, a gente soltasse? Como é que ia ser o nosso dia a dia? Ou seja, com todo respeito aqui, no modo da palavra, iríamos urinar nas calças e não ia conseguir segurar. Mas Deus fez tudo certinho. Por isso a gente consegue entender que Deus existe. Porque se você olha para o seu organismo e você não consegue acreditar que Deus existe, você precisa pensar melhor sobre este assunto. Porque o nosso organismo é a prova viva do trabalho feito pelas mãos de Deus. E aí você tem a bexiga que vai armazenar a urina. Você fala assim, eu tenho a bexiga armazenando a urina e eu estou agoniado com esse líquido que eu não consigo soltar. Tudo bem, meu amigo. Mas fica tranquilo, porque você vai ter que soltar. O incômodo que dá desse líquido na bexiga vai fazer com que você procure um local para você descarregar. E é necessário que você faça isso, porque se você deixar essa urina acumulada na bexiga, você vai fazer com que acumulem bactérias. O acúmulo de bactérias, né, vão criar, né, a infecção. Você vai adquirir uma infecção urinária. É por isso a necessidade de você ir lá e descarregar essa urina o mais rápido possível. O que serve a armazenar a urina na bexiga? O tempo necessário que você não pode descarregar. Fora isso, a primeira oportunidade que você tem de descarregar, né, essa urina, você vai lá e descarrega. Continuando aqui, né, porque é sempre bom lembrar, e eu vou precisar aqui, né, beber uma água, né? Vejam, gente, aqui eu já bebi 4 copos de água. Eu não estou entupindo o organismo de água, né? Deixa eu fechar a tampa aqui. Eu não estou entupindo o organismo de água, não. Eu não estou entupindo o organismo de água. Estou bebendo naturalmente. Não é você chegar e pegar uma garrafa de 1,5 litro ou 2 litros e descarregar de uma vez só. Vai dar problema para você, meu amigo. É aos pouquinhos, você vai bebendo água, daqui a pouco você bebe mais um pouco. Quando chega no final do dia, você já tem o suficiente que você precisava de líquido no seu organismo. E por que não fazer isso, gente? Muitas pessoas não fazem. É um hábito tão bom que vai trazer benefícios para a sua saúde. Gente, é importante o consumo da água. Ainda vou beber mais durante a aula, tá? Porque eu não fico contando se eu estou bebendo 2 litros, se eu estou bebendo 1,5 litro. O automático do dia a dia vai me dar o que eu tenho que beber durante o dia, mesclando um pouco agora, um pouco à tarde, um pouco à noite. Simplesmente, gente.
Aí você que tem o hábito de ir lá e dormir e não quer ficar urinando durante a noite, você vai estipular um determinado horário para que você pare de beber água. Para que você possa dormir tranquilo durante a noite e não ficar levantando de madrugada para urinar toda hora. Qual é o horário que você vai deitar? Você tem como 3 horas ou 4 horas, isso é sério, gente. Não é 1 hora antes, não. Tipo, 4 horas antes você parar de ingerir água? Porque você tem o dia inteiro para fazer isso. E aí você vai ter uma noite tranquila, sem ficar levantando para ir no banheiro de madrugada. Porque quem levanta toda hora para ir no banheiro de madrugada não tem um sono de qualidade. E nós precisamos ter um sono de qualidade. Recapitulando, como a bexiga, né, armazenou a urina, você vai ter a primeira oportunidade que na sua vida que você tiver de eliminar essa urina que você armazenou. E aí, para que você elimine essa urina, você vai ter que... Você tem um órgão que vai fazer a eliminação da urina, que é a uretra. A bexiga armazenou a urina e a uretra é o canal por onde a urina que está armazenada na bexiga vai sair para fora do seu corpo. Correto? E aí você tem o sistema renal totalmente completo e definido. Então, recapitulando aqui. Nosso sistema renal é composto de 2 rins. Cada rim tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, é aproximadamente um peso de 120 a 280 gramas. Padrão, pode variar de uma pessoa para outra. Nós temos 2 ureteres, porque cada ureter vai dar o caminho da urina de cada rim, né? Os rins produzem a urina. Você tem a bexiga, que armazena a urina, e você tem nos rins a unidades funcionais dos rins, que são os néfrons, onde o corpúsculo renal ele vai ser responsável pela filtração do sangue e os túbulos renais serão responsáveis pela reabsorção e secreção. E por fim, você vai ter a uretra. 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. E aí você está com um sistema renal composto. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Peço que compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem o like, comentem o vídeo, gente. Passem essa informação para os seus amigos. Um brinde aqui à saúde. Um brinde à saúde. Esse copo aqui, gente, 150 ml. Então, aqui, eu não fiz a conta. Mas aqui, se o copo é de 150 ml, eu tomei 6 copos mais ou menos. Eu estou contando aqui. Mas eu não estou contando água para dizer que eu tenho que contar tanto agora e tanto depois. Não, não é isso. Olha, eu estou contando a água que eu tomei agora só para passar para vocês no vídeo. Mais ou menos quantos copos eu tomei. Mas se eu não estivesse fazendo vídeo, eu ia tomar água e esquecer a quantidade de copos que eu tomei. Mas mais ou menos, aqui tem a metade de 1,5 litro. O que eu bebi, então, 750 ml de água. Só nesse vídeo que eu fiz para vocês. Eu ocupei meu tempo fazendo um vídeo para vocês e mostrando para vocês que a nossa saúde vale muito. E aí, gente, me custou alguma coisa beber essa água? Pelo contrário, foi um benefício para mim. Durante o tempo que eu tive fazendo vídeo, eu bebi essa água. Meu rim já está trabalhando. E aí você precisa observar a sua urina quando ela estiver, né? Quando você for no vaso urinar, você observe a coloração da sua urina. Ela precisa estar quase transparente. Um amarelo claro, né? Se tiver muito transparente, você tem que dar uma travada um pouco na água também, que você está bebendo. Porque a urina, quando está escura, ela está muito concentrada. Então, tem toxinas ali que precisam ser eliminadas. E quando a urina está amarelo claro, indo para transparente, ok, é bom sinal. Porque os rins vão fazer a produção da urina e todo o processo de filtração dos rins vão ser feitos. Porque as toxinas que precisam ser eliminadas pelos rins, né, pelo sistema renal completo, né, pelo organismo no caso, as toxinas são a ureia, creatinina e o potássio. São as substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas para fora do organismo. E quem vai fazer isso é você. Não diga que você não bebe água porque não tem tempo. Sempre tem tempo para fazer qualquer coisa. Arrume tempo se você não tem. Bote no seu dia a dia essa rotina, porque essas toxinas precisam ser eliminadas de forma natural pelo seu organismo.
Então é isso, gente. Agradeço a oportunidade. Peço que compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixem um like, comentem e passem esse vídeo para as outras pessoas, porque ele vai ser útil, gente. É muito importante. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.